Oi, turma. Charva, tô lembrando da sua colega? Oi, Charbel. Tudo bom? Estamos aqui no escritório do Grupo 4 do Executive Tower, 17º andar, uma bela vista e a ótima companhia da Yara Hasegawa, como vocês sabem, foi praticamente um dos principais responsáveis pelo projeto do Parque Flamboyant, entre alguns outros projetos que nós vamos conversar aqui com ela. Yara, conta um pouco sobre o seu trabalho, um pouco no Flamboyant, o que o Grupo 4 faz hoje, o seu cargo na época que foi construído lá no Parque Flamboyant. O Grupo 4 é composto de 4 arquitetos e suas equipes, né? A gente tem equipes separadas aqui, nós somos 4 parceiros e nós trabalhamos com projeto de urbanismo, projeto de paisagismo e projetos de arquitetura específicos. Por exemplo, nós trabalhamos com projetos de loteamentos, com desenhos até de cidades inteiras, né? O projeto de Palmas foi desenvolvido por um dos sócios aqui do escritório, que é o Chibio, ele é bastante conhecido ele. Nós desenvolvemos bairros inteiros e dentro dessas áreas eu trabalho com a parte de paisagismo, com a parte do desenho urbano. Quando a gente fala de paisagismo, muita gente pensa num conceito equivocado da palavra paisagismo. Se pensa em planta. O paisagismo é o desenho da paisagem. A gente trata a paisagem. O que seria essa paisagem? Tudo que envolve o que você enxerga. É o desenho de rua, o desenho de piso, o desenho da calçada, o que você vai colocar de coxamento, de mobiliários urbanos, e a vegetação é um desses elementos, né? Então, cada arquiteto desenvolve um trabalho em uma determinada área, um complementa o trabalho do outro. Então, o Chibio e o Sérgio, que é um dos sócios, eles desenvolvem a maioria dos projetos de urbanismo, o Renato também trabalha com urbanismo, e eu estou muito focada na área do paisagismo. Eles desenvolvem um projeto, por exemplo, de um condomínio fechado. Eu trato todas as áreas livres, verdes do condomínio, desde a portaria, com as calçadas, o condomínio inteiro, até as áreas de lazer. E trabalho com projetos na área pública, que são os projetos de parques e os projetos de praça, né? Então, esse são o foco do condomínio. Quando eu falo que a gente não trabalha com edificação, a gente trabalha com edificação de edifícios residenciais ou comerciais. Mas tudo que está dentro dessa nossa área de trabalho, por exemplo, as edificações do condomínio fechado, ou algumas edificações específicas, como foi o caso do Serra Dourada, do Teatro Goiânia, ou alguma outra aqui de Goiânia um pouco mais, o Estádio Olímpico, né? Então, quando são algumas edificações um pouco mais específicas, a gente abre esse campo. E as portarias dos condomínios, com as academias, com os salões de festas e os quiosques, esse tipo de edificação, a gente trabalha. E tudo que vai dentro de uma área pública também, e é o que a gente tem feito aqui. E o nosso trabalho não se atém só a Goiânia, graças a Deus. 90% dos trabalhos é feito desenvolvido fora de Goiânia. Hoje a gente trabalha no Brasil todo, em cidades talvez vocês nunca nem ouviram falar, né? Então, a gente tem que conhecer um pouco. Quando você trabalha fora do seu campo, da sua zona de conforto, você tem que fazer um tipo de pesquisa, como é que a cidade se desenvolve lá, e quais são os hábitos daquelas pessoas. No meu caso, qual é o tipo de vegetação, como o meio ambiente está naquela região, como é que é o sistema de áreas verdes dessa região. Então, é um trabalho bem de pesquisa, né, antes da gente começar qualquer projeto. Então, todo projeto envolve um bom percentual, vamos colocar dessa forma, de pesquisa e levantamento, antes de qualquer coisa. Qualquer projeto. Para um projeto ser bem fundamentado, independente se ele for um projeto micro, de um quiosque ou de um espaço gourmet, até de um bairro planejado, ele tem que ser bem pesquisado, né? Tá. Uma curiosidade nossa, assim, é que muitas pessoas não sabiam o que era aquela região do Parque Flamboyant, do Jardim Goiás, antes do parque, entendeu? Qual era a característica do setor, inclusive havia muito preconceito, diziam que era só mato, havia uma região, se eu não me engano, parece que ele tinha um clube, um autoclube. Automóvel Clube, pois é, que no final ele estava lá, mas parece que era invadido, não sei muito bem essa questão, mas
parece coisa do Brado, porque foi feita uma sessão de direito para a prefeitura, né? Mas, sim, um pouco, vamos voltar aqui um pouco antes da região. Nesse levantamento, essa pesquisa que você fez, o que era o Jardim Goiás antes do Parque Flamoyant? O Jardim Goiás era uma área que tinha potencial para ser adensado e ela não estava. Ela era basicamente de residências de até no máximo 2 pavimentos, com exceção de alguns edifícios perto da Avenida E e um edifício que fica nessa quadra aqui, no canto que é um loft. Aqui na B3? Aqui tem o Sacaria, que é a Praça do Relógio, o Empório Sacaria, e tem um loft aqui na esquina. Inclusive a frente dele é voltada para o parque, mas antigamente essa rua 15, a rua 55 e a rua 12 não existiam. Essa área eram várias áreas. Para a gente conseguir delimitar o perímetro do parque, foi feito um estudo, né? Existia um traçado já na prefeitura das vias do entorno, mas dentro dessa área existiam terrenos que eram particulares e algumas áreas públicas. Existia o automóvel clube, que existia uma estrutura com piscinas e quadras, edificações. Existiam terrenos particulares, terrenos pequenos particulares e áreas públicas. Então, a primeira questão foi nós conseguirmos delimitar o perímetro do parque, até onde nós poderíamos ir com o parque. A partir daqui, onde existe esse muro hoje, são chácaras, com construções, chácaras antigas, e ele está todo ocupado. Ele é um fundo de vale, ele não deveria estar ocupado. Mas esse loteamento, essa ocupação irregular foi feita há muitos anos, em uma época em que o plano diretor, tinha uma brecha no plano diretor, em que se podia lotear fundos de vale, mas para usar como hortaliça, e eu creio que essas áreas aqui, quase todas sejam irregulares, né? Como essas estruturas eram maiores, nós nos ativemos a situações que na época eram mais factíveis. Vamos trabalhar com o que a gente pode. A princípio, o projeto era para ser pensado da cabeceira, aqui é o córrego Sumidouro, né? A nascente dele fica aqui nessa área, então nós trabalharemos da nascente até onde fosse possível, até chegar na Avenida A. Só que quando a gente levantou essas outras edificações, o poder público talvez não tivesse tempo hábil ou nem verba para poder desapropriar, porque seriam as desapropriações caras. Então nós iríamos trabalhar dentro do que fosse possível, dentro do Automóvel Clube e dessas áreas. Eu me lembro até na época que nós estávamos fazendo, já no início da obra, depois da concepção do projeto, que um dos donos da área não tinha sido notificado. Não sei, que algum erro, algum equívoco que aconteceu na parte jurídica, e que ele cercou a área e escreveu, e colocou a faixa, a área particular. E aí nós tivemos que recorrer durante a obra, não podia parar. A obra foi sendo executada no entorno do lote dele, e aí depois eles conseguiram a desapropriação. A negociação, na verdade, não foi o proprietário que quis negociar, mas foi feito o depósito de juízo, né? E desapropriou porque era de interesse dele. Mas não tinha nada. A gente foi vendo nessa área, inclusive para entrar, para fazer a vistoria da área. Quando você faz um projeto desses, a primeira situação é de você estudar o bairro, né? E como é que funciona essa área, qual a importância dessa área, dessa unidade de conservação para uma cidade, dentro do sistema de áreas verdes de uma cidade. Essa área tem uma importância enorme. Essa área toda da parte sul não tinha nenhum parque implantado. A Marginal Botafogo, ela é toda construída. Então essa era uma área que ainda dava para se fazer alguma coisa para preservar. A primeira premissa de toda e qualquer intervenção numa área, numa unidade dessa, numa unidade de conservação, é sempre a preservação dos recursos naturais, né? A preservação, a conservação e a recuperação, acima de tudo, porque essa área estava muito degradada. Vocês, eu acho que obtiveram fotos de como era essa área antes, lá na AMA. Aquelas fotos foram feitas por nós da equipe. Nós entrávamos sempre com a guarda municipal, porque era um ponto de tráfego, tinha a área do automóvel era murada, não tinha rua,
depósito de lixo, de cadáver de corpo humano, de carro, local de desmanche. Então, essa área é uma área muito problemática. E quando muitas pessoas perguntam como é que vocês enxergam dentro de uma área dessa, vocês vão num passeio desse, uma visita dessa, que o mato está quase do meu tamanho, da minha altura, com lixo, como é que você enxerga o potencial disso, né? Primeiro a gente faz um estudo do bairro, de qual o potencial do bairro, de como esse bairro ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, porque nessa época aqui não tinha essa quantidade de prédio, né? O Skyline aqui é completamente diferente hoje. Os condomínios, tinham poucos condomínios, eram os da FGE, que existiam na época, e o Portal do Sol, então não tinha aquele tanto de condomínio lá. Então a gente já vem pensando nisso tudo. Onde estão os equipamentos urbanos, onde estão as praças, onde tem as áreas destinadas à escola, à creche, o que falta nesse bairro para atender uma população como essa. Depois disso tudo feito, nós fazemos uma leitura dessa área, né? Essa é uma leitura muito específica de nós, é uma equipe multifuncional, não foi só uma equipe de arquitetos, envolveu desde engenheiro agrônomo, engenheiros civis, zootecnistas, biólogos, era uma equipe muito grande para a gente tirar o potencial dessa área. Na verdade, ela é uma unidade de conservação porque ela tem recursos naturais. Então, a premissa era conservar, preservar e recuperar os recursos naturais. O que nós iríamos fazer para que isso acontecesse? Porque você tem os recursos, como muitas outras unidades de conservação têm, só que a população não cuida, ela joga lixo, joga corpo humano, ela joga carro velho de desmanche. Então, como é que você faz isso? Como é que você traz a população para que ela se aproprie dessa área? Fazer com que ela se sinta parte disso, né? Então, aqui a gente elenca todas as coisas de importante, desde negativas e positivas, e a gente tenta explorar isso ao máximo, fazer com que o desenho disso aproxime as pessoas para esse recurso, para que ele tenha a impressão de que aquilo ali é dele. Na verdade, é um bem comum, né? É um bem público. Entendo. Então, de fato, no início havia uma intenção de que ele fosse estendido até a Avenida A, mas por aquela região já estar muito ocupada, teria um custo de tempo e capital muito alto para a prefeitura, provavelmente, para desapropriar, né? Isso. Então, quando o projeto chegou às suas mãos, ele já tinha essa delimitação. Não, nós é que delimitamos. Vocês delimitaram, tomaram essa decisão. Isso. E aí, tanto é que todo o parque, na legislação hoje, toda a área pública, ela deve ser contornada por uma via. Aqui não tem uma via. Essa é uma das questões. A intenção era continuar o parque. Essa seria uma primeira etapa do parque. A etapa 1 do Parque Flamboyant. Então, por isso que nós construímos um muro aqui. Existe um muro dessa casa, dessa chácara. Eu entrei várias vezes. O proprietário usa a água do Córrego do Sumidouro para ter um lago de peixes na chácara dele. O do lado aqui, ele é um escultor, então ele utiliza essa água para fazer as obras de arte dele. Então, a intenção era que a gente conheceu essas casas, né? A gente visita e acaba, com esse tanto de tempo de obra e projeto, a gente acaba tendo uma certa intimidade com tudo que envolve a área. Eu digo que quando eu estou fazendo um projeto, quando é muito longe, no norte ou em alguns lugares assim, que é mais difícil chegar, eu tento tirar o máximo de proveito do que meus olhos conseguem captar, de câmera e de anotações. Mas aqui, por exemplo, eu estava lá quase todos os dias. Então eu me lembro assim de tudo, eu sabia onde estavam os pés de amora, os formigueiros e todas as coisas importantes que eu queria que fossem vistas, né? Então nós fizemos um muro aqui com a intenção de continuar esse parque depois, né? Isso não deve estar parado, eu espero que não, porque tem a equipe ainda de arquitetura que trabalha. Então ainda existe uma intenção de desapropriar essa região e continuar o parque até próximo, ou quem sabe, como ideia inicial, de chegar até a Avenida A? Até a Avenida A. Né? Na época em que eu estava à frente da gerência de arquitetura, essa era a intenção. Mas as prioridades mudam de acordo com os governos e de acordo com os dirigentes de cada secretaria. Né? Para se ter um projeto que
que a população utilize e que ela se aproprie disso, ela tem que se sentir dona disso também. Você não faz um projeto desses com sucesso, o final do projeto é quando a obra termina e a população começa a utilizar, independente dela ser pública ou ela ser uma área particular. Você só tem o sucesso do projeto se você conseguir atender o público que você pretende para isso, né? No nosso caso, de áreas públicas, um parque ou uma praça, ela tem que atingir todas as faixas etárias. Se você deixa alguma dessas faixas etárias fora desse projeto, ele é falho, é um projeto falho. Eu tenho sido convidada para muitas cidades de interior ou de outras, até capitais fora de Goiás, para dar diagnóstico de parques implantados, porque os parques não funcionam, né? Parques implantados que não vão pessoas caminhar e que as pessoas não fazem uso do parque, porque esse parque flamboyant, como Vaca Brava, como alguns outros, eu acho que mudou a dinâmica um pouco da cidade, né? Uma coisa que não se via antes eram pessoas fazendo piquenique na grama, né? Não era um costume goianiense, por exemplo. Hoje as pessoas vão tomar café da manhã, vão ficar deitadas na grama. Ainda a gente não tem o hábito aqui em Goiânia ou no Brasil de usar os parques para tomar sol como tem na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas ele já está sendo usado de uma forma que eu gostaria que fosse e que ninguém esperava, né? Esse negócio de não pise na grama é para pisar na grama, é para ter um contato com a natureza, né? Então aqui a gente teve o cuidado de se pensar em todas as faixas etárias. E para que isso dê certo, você primeiro faz um zoneamento do parque, né? Você define as zonas de intervenção do parque. Isso é feito junto com uma equipe que elabora o plano de manejo. Essas unidades de conservação, elas têm que vir com um plano de manejo sendo entregue para a população. O que seria isso? Você divide o parque em zonas de uso integral, de preservação integral, que seria no caso a nascente, né? A nascente, você não pode permitir que as pessoas fiquem andando na nascente ou tenham uso na nascente, ela tem que ser preservada. Os de uso intensivo, que são os lugares onde as pessoas podem estar, elas devem estar. São os estares, as pistas de caminhada, o parque infantil, os espaços multifuncionais, a sede administrativa. Tem os de conservação, que seriam as áreas a serem recuperadas, né? Grande parte do entorno do córrego, ela foi recuperada, a nascente foi recuperada, e tem a outra zona que é de uso intensivo, de conservação, de preservação. Que nesse lago específico não se pode praticar esporte náutico, ele não tem acesso, né? As pessoas não podem pescar, então é uma área de uso controlado. E aí depois que você limita isso, você começa a estudar, além de vento, posição solar, a distribuição desses equipamentos. A primeira premissa, quando você, depois de fazer esse zoneamento, é que o projeto não venha a suprimir nenhuma espécie arbórea. No meu caso, eu desvio o caminho, eu peço até a gente faz o que for necessário para não suprimir nenhuma espécie arbórea, mesmo as exóticas. Em alguns casos é impossível. Nesse caso aqui, tinha uma grande massa vegetativa que estava em cima da rua 55. O desenho da caixa já estava projetado, né? Quando o pessoal do DERMU, na época era DERMU, da prefeitura, começou a abrir a rua e que derrubou umas 2 árvores, a gente pediu para interromper a obra na hora, para que essa caixa fosse redesenhada, ou ela desviasse um pouco o trajeto dela, porque eram espécies de grande porte e que nós gostaríamos que preservasse, né? E isso é feito também dentro da área do parque, né? E a gente também, por exemplo, a gente elenca algumas espécies de maior importância e tratamos o entorno dela para que ela seja vista, né? Então a gente tem esse cuidado também nessa área do parque. Tem alguma pergunta específica? Sim.
Sobre... Deixa eu só revisar aqui. O Parque Flamboyant, você teve alguma inspiração em algum outro parque? Ou quer dizer, foi uma ideia totalmente nova? Ou você já recebeu, eu acredito, pelo que você está passando, o contorno dele já estava pronto, mas não o conteúdo, a questão. Os lagos que eles já estavam, foram criados também, embora já tivesse a nascente. Conta um pouco da história, assim, a partir do momento que iniciou a construção do Parque Flamboyant, quais foram as dificuldades ao longo desse processo, algum momento que ele teve que parar? Os lagos já existiam, são lagos artificiais, eles faziam parte do Automóvel Clube, mas eles não estavam tratados, né? Era uma represa, então nós tivemos que esvaziar os lagos para poder fazer a contenção da borda deles. As bordas deles são todas enrocadas, né? Existe um tratamento, existe um tratamento no entorno da borda do lago. Quando você projeta um espaço desse, com essas áreas já, os lagos já existentes eram um presente, a gente tinha que potencializar isso, né? Então, nós só redefinimos alguma parte do desenho dele, do contorno, tratamos o fundo dele, retiramos todo o entulho e inserimos espécies de peixes aqui da região, né? E para recuperação do lago mesmo. Nessa época que nós desenvolvemos o Parque Flamboyant, não teve. Nós nos inspiramos diariamente. Eu, principalmente, viajo bastante, então sempre que eu vou a algum lugar, para mim é uma experiência nova. O nosso olho está apto a captar ideias novas e isso vai acumulando experiências e coisas que dão certo em outros lugares, por que não daria certo aqui? Não tem um parque específico, um projeto específico que eu tenha me inspirado. Com exceção desse pórtico que foi feito, foi um dos últimos elementos que nós trabalhamos foi o pórtico. Eu tinha passado uma estada em dezembro e janeiro, passei um mês, 30 dias no Japão. E sempre que eu vou ao Japão, é uma inspiração para mim, porque, quer dizer, eu já viajo já pensando nos meus roteiros também de pesquisa, né? E isso foi inspirado nos toris japoneses, que são os pórticos dos parques japoneses, só que com uma cara brasileira, né? com toras de madeira e até uma época uma pessoa influente, político, perguntou, Yara, por que você pôs uma porteira num parque, né? E aí, então assim, foi uma coisa que foi inspirada, mas o restante do parque são de experiências de outras áreas que, não nenhuma específica, mas experiências adquiridas ao longo de leituras e viagens e pesquisas de projetos para mim muito importantes. Né? Entendi. E você está satisfeita hoje com o resultado final do parque, como ele está, o quanto ele já é frequentado? Ele foi, porque eu acredito, né, hoje, ele foi bem aceito pela sociedade. Você diria que o projeto saiu como esperado? Eu vou te falar uma coisa que parece que é mentira, mas não é. Para nós que fazemos os projetos, o projeto nunca fica pronto. Nunca fica pronto. Se deixar, a gente fica desenhando assim pro resto da vida. Tem jeito de melhorar? Tudo tem jeito de melhorar nessa vida, tudo, inclusive os projetos. Mas quando a gente faz um projeto de qualquer natureza, ele tem uma limitação. Ele tem limitação física, ele tem limitação financeira, ele tem limitação do nosso tempo de trabalho, ele tem limitação de quando ele deve ser entregue, ele tem as suas limitações físicas, mas o projeto não termina nunca. Se depender de arquiteto, ele continua e teriam coisas a serem feitas. Vocês podem ver que esses parques, esses novos parques, esses conceitos desses novos parques, são pouquíssimas construções. Se vocês pegarem e comparar, por exemplo, o Bosque Buritis, que foi feito há muitos anos atrás, e em relação ao Parque Flamboyant, a quantidade proporcional de construção é infinitamente menor.
porque ele tem essa característica de preservar o meio ambiente e não de construir mais, né? Então, nós colocamos aqui o que a gente achava que era necessário para o parque ter vida, para que as pessoas pudessem usar, para que as pessoas pudessem se apropriar desse parque e para que ela tivesse um uso constante. Mas se você me perguntar assim, teriam pontos a serem melhorados? Infinitos, na minha opinião, infinitos. Então nós cortamos 2 milhões de reais no parque, que 2 milhões para um parque não é muita coisa. Quando você fala em projetos de grande escala, as pessoas que lidam com isso e as que não lidam, a diferença é espantosa, porque você fala um valor de um piso desse, por exemplo, uma área dessa, $500 milhão só de piso, né? 1 milhão só de iluminação. Uma fonte dessa tem fontes de 2 milhões a 16 milhões. Então são números astronômicos, né? Então tem para melhorar? Teria. O projeto foi mudado. O projeto original ele foi modificado ao longo do processo de amadurecimento do projeto e ao longo da obra. Nem todos os projetos nós acompanhamos a obra. Nem todos. Muitas vezes eu finalizo o projeto aqui, entrego para o cliente, muitas vezes em outro estado, a obra acontece e eu só recebo fotos ou imagens depois da obra finalizada, e durante o processo de obra as coisas vão acontecendo porque essas áreas são dinâmicas, né? Elas são vivas, então vão acontecendo algumas coisas durante a obra que você tem que resolver durante a obra e isso implica em uma alteração de projeto. Por exemplo, nesse caso, existiam umas quadras nessa região aqui, ó, elas estão até tracejadas. Nós iríamos manter essa área de quadras e uma edificação que existia aqui, né? Durante o processo, nesse corte de verba, nós resolvemos suprimir as quadras, porque as quadras, elas poderiam ser usadas, elas poderiam ser implantadas numa área de praça, uma outra característica. Como aqui era uma área mais de preservação, nós gostaríamos que quanto menos impermeável fosse a área, melhor. Então, foi a primeira coisa a se suprimir nessa área para conseguir chegar nesses 2 milhões. A construção e as quadras, né? Outra coisa que mudou, quando a gente estava prestes a inaugurar o parque, faltando alguns meses para inaugurar o parque, o prefeito, então, na época, o Iris Rezende, nos alertou que era o ano de imigração, do primeiro centenário de imigração japonesa no Brasil. 100 anos que o primeiro navio de imigrantes japoneses parou no Brasil, veio para o Brasil. Então eles queriam fazer uma homenagem à embaixada japonesa. E pediram para mim, Yara, escolhe uma área para que a gente possa fazer um jardim japonês. E não por acaso, né, eu sou filha de pais japoneses, minha família inteira, com exceção eu e meus 3 irmãos, que somos brasileiros, minha família inteira japonesa, meus tios, meus primos, meus avós. Então eu tenho essa ida constante ao Japão, uma pesquisa constante no Japão e sou convidada para falar sobre jardim japonês nas universidades ou nos eventos de arquitetura que acontecem. Então eu sou convidada para essa palestra em específico. Eu falei, não, vamos escolher uma área que tenha características de jardim japonês, que ele é todo temático. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira falei com o Iris, falei, olha, achei uma área para a gente fazer o parque. Ele, não, eu também achei, nós vamos fazer o Parque Flamboyant. A obra faltando poucos meses para inaugurar. Não tinha lugar para colocar. Onde eu ia colocar um jardim japonês num parque já todo pensado, com anos de projeto, pensado. E aí, analisando o projeto, onde poderia ser, e dentre os elementos que compõem o jardim japonês, cada elemento que é posto no jardim japonês ele tem um significado, nós delimitamos uma área entre as duas pontes, né? Que teriam a ponte, que é um elemento do jardim japonês, a água, que é um elemento japonês, a vegetação, e aí nós vamos introduzindo outros elementos que são característicos de um jardim japonês. E aí foi feito esse projeto entre uma ponte e outra. Um projeto corrido, que teve que se adaptar num cenário que era o cerrado,
né? Então, a particularidade desse, a singularidade desse jardim japonês era porque era uma proposta de intervenção do jardim muito temático dentro de uma perspectiva, de um cenário que era o nosso cerrado. Como é que a gente trabalha uma paisagem que não é típica de paisagem de vegetação do Japão para uma área dessa. Mas nós conseguimos executar o projeto com a menor quantidade de verba possível. O projeto também sofreu um corte, porque nós teríamos que cortar 60% do valor do jardim. Era para ser o maior jardim japonês do Brasil, e nós não conseguimos a verba necessária, mas conseguimos fazer um jardim japonês com características de jardim japonês, com todos os elementos, mas com o fundo que é o nosso cerrado. E ele foi executado a tempo. O embaixador do Japão veio especialmente para a inauguração desse jardim. Ele, do Brasil inteiro, ele veio aqui em Goiânia para inaugurar. Então foi uma das coisas também que foram acontecendo durante a obra que nós não esperávamos, né? A questão da iluminação também. A iluminação é uma coisa que é muito delicada de se trabalhar no parque, porque carregamento subterrâneo, tipo de lâmpada e área brejosa, né? Então tem toda essa questão da gente trabalhar, as iluminações todas são testadas durante a noite, então nós passávamos madrugadas para testar fonte. Tem uma escultura, aqui tem um Belvedere, né? Essa área do Belvedere, ela... Quem me deu, assim, quem nos deu essa ideia desse Belvedere, que era o Mirante, foi uma vez que nós estávamos aqui fazendo uma vistoria, ainda era Automóvel Clube, e tinha uns meninos que moram aqui na Vila Lobó, uma árvore enorme aqui, e eles amarraram uma corda com um pneu, e daí eles ficavam olhando a paisagem do lago e balançando e caíam. Quando a gente foi e tinha uma Kombi aqui, eu até me lembro, acho que nas fotos da AMA, né? Tinha uma Kombi velha aqui, parado, que era só o casco, e nós paramos nessa área aqui, que tinha uma barragem. Era uma área lindíssima para isso aqui, ó. Era um mirante natural. Falei, esses meninos não são bobos não, né? A gente vê assim, a dinâmica deles antes do parque acontecer, eles dando uma deixa pra gente. Olha, isso aqui é um ponto que tem que ser trabalhado. Aí nós resolvemos fazer um Belvedere aqui, que é um ponto com uma vista incrível pro parque, né? Só que sem a interação com o lago, né? Porque conta de perigo mesmo, de afogamento e outras coisas mais. E aí, tirando partido disso, nós instalamos as fontes para os dois lagos, e nós ganhamos de presente uma escultura de uma artista plástica goiana, que é a Maria Guilhermina. Ela fez uns pássaros, o voo dos pássaros aqui, especialmente para esse parque, fez uma poesia para ele, e a instalação disso aqui também foi uma coisa muito atípica, porque o solo escorregadio, brejoso, e para entrar máquina, para a gente conseguir colocar isso aqui com o lago já cheio, porque foi uma coisa também que foi inserida depois do parque já concebido, né, da obra em andamento, mas que deu super certo. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Aqui, ó, ela é pequena, tá vendo? Mas é pesada, porque é toda de pedra. Toda de pedra. Tá vendo aqui, olha, essa época foi bem na inauguração, as áreas todas menores, os prédios, tinham esse prédio aqui que era o loft, olha o skyline, vazio. Hoje, se nós tirássemos essa mesma foto, isso aqui, ó, todo modificado, né? Então, a dinâmica do parque mudou também. Ela tem sombra, boa parte da manhã e boa parte no final de tarde. O sol, antes aqui era sol o dia inteiro. Agora o sol aqui é num período muito restrito, que é o período do meio da tarde, das 11 da manhã, 10h30 da manhã, até as 3 e pouco da manhã. O resto ele já pega uma boa parte de sombra. Então, nessa época, se nós tivéssemos feito reflorescimento, né, já com esse skyline todo alterado, com vegetação, praticamente grande parte da vegetação de replantio de reflorestamento ele não teria vingado. Ele teria morrido. Entendi, não veria o sol o suficiente, né? Não. Então essa verticalização que hoje cobre praticamente todo o parque, ela não era esperada? Ela era esperada porque nós sabíamos que ali, enquanto a gente estava fazendo o projeto
esses terrenos todos, eles já estavam sendo negociados por grandes construtoras. Eu me lembro assim de famílias, de eu conversar com as famílias durante as pesquisas, de famílias que tinham uma casinha, estavam, moravam ali há muito tempo e que não pensavam sair dele nunca, mas com a oferta, eles foram vendendo seus terrenos e as construtoras foram tomando conta. Eu vi muitos prédios sendo construídos ali, e os projetos e as casas sendo demolidas e as famílias se mudando. Uma família, inclusive, daqui dessa parte de cima, essa parte para mim, essa parte alta, é a vista mais bonita do parque, que você tem isso aqui, ó, você vê essa parte do parque inteira, a parte mais alta do parque. Qual é o desnível aqui, aproximadamente? Essa parte é bem mais alta que todo o restante. Bem mais alta do que o restante do parque. Praticamente sendo um andar, né? É muita coisa. Aqui, por exemplo, olha isso aqui, essa parte aqui ela foi desvinculada da pista por conta do desnível, né? Aqui tem o asfalto aqui, né? Os carros passam aqui. Aqui a gente colocou a pista de caminhada, faz uma faixa de grama. Ela tem um talude grande. O talude aqui ele tem mais de 2 metros e a gente teve que fazer um corte aqui para fazer a pista de bicicleta, a pista de caminhada, depois ele cai ainda mais. Porque se a gente fizesse isso, ó, o aterro era grande demais, ele não seguraria, porque aqui é fundo de vale, né? Então nós tivemos que desvincular a pista de caminhada daqui. Mesma coisa nesse estar aqui, ó. Essa pista passa lá embaixo. Esse estar desse quiosque, ele tem descidas por escada, né? Com a rampa aqui de baixo, mas quem está na pista de bicicleta, ela desce por escada. E aí outra pergunta que as pessoas fazem, foi proposital vocês passarem a pista de caminhada dentro do parque? Porque aqui nesse trecho a pista de caminhada não continua. Ele teve que passar porque aqui é uma área brejosa. Então, para se fazer isso aqui, nós teríamos que mudar toda a dinâmica desse ecossistema. Então, muitas pessoas falam assim, mas brejo, por que vocês querem manter o brejo? O brejo, na minha opinião de paisagista, é um ecossistema também. E ele tem a sua beleza, ele tem a sua importância nesse sistema de área verde, dentro dessa unidade de conservação. Então, nós mantivemos esse brejo, né? E essa pista foi passada aqui por dentro. Então, aqui é o parque infantil, um espaço multifuncional e esses estares dispostos ao longo do parque, né? Todas elas também a gente atravessou para ter esse contato próximo da água. Nesse caso aqui do parque japonês, era um lugar, a gente desviou um pouco dessa bica d'água com um caminho de pedras para a água percorrer e continuar o seu curso, porque nós queríamos que as pessoas tivessem contato com essa água, né? Que ela não ficasse só de contemplação, que ela também tivesse uma interação. E aí nós projetamos isso aqui. Então, cada elemento que a gente coloca aqui, ele foi pensado em como ia ser, como deveria ser, né? E por que ele está ali? Ele tem um motivo para estar ali. Alguns elementos foram postos depois que eu saí, não há atividade nenhuma que segure a pessoa a ficar aqui. E nada, não foi pensado nada disso. Então só colocaram o quiosque ali. Ele hoje está fechado, ninguém quer ficar ali naquele quiosque, né? E, bom, né, podiam ter uma equipe lá de arquitetura para isso, mas acho que foi colocada a revelia. E a questão da manutenção. Existe uma equipe de manutenção nos parques aqui e eu fiquei sabendo que essa equipe foi desfeita, né? Esse parque, qualquer outra área, se ela não tiver manutenção, ela está afadada ao desgaste, à depredação, porque por mais que as pessoas mantenham esse parque, quem diria ter um parque desse tamanho aberto, sem cercar, né? Não sei se vocês se lembram, Areião é cercado. Muita gente, quando eu falo, eu levanto a polêmica de vamos tirar a grade do Areião, tem gente que fica louco, não, como assim grade do Areião? Tirar a grade, e o perigo, né? Mas existe a grade para mim é um dos elementos que faz com que o lugar se torne mais perigoso ainda, porque você interage com o lugar. Aqui você tem o tempo inteiro uma dinâmica, as pessoas utilizam aquilo ali. E lá no Areião é a pista para fora, né? Então, eu já fiz uma intervenção no Areião e minha proposta de tirar a grade não foi aceita, infelizmente. Ia tentar de novo esse ano, tem pessoas dispostas a trabalhar no Areião
E vamos ver se esse ano a gente consegue. Tomara que consiga. E com relação às quadras adjacentes, o desenho que ela tem, então ele já estava assim, projeto original, isso não foi trabalhado. Não. Então eu imagino que a questão do trânsito também não foi pensado, assim, não fazia parte, já estava pronto. Ele já estava pronto, nós só mudamos o sentido de algumas vias, né? Aqui era mão dupla, né? E para que você tenha lugar para estacionar, as pessoas poderem vir, como aqui o transporte urbano, o transporte público é muito precário, nós sabíamos que as pessoas viriam, como fazem em Vaca Brava, viriam de lugares distantes da cidade para passearem aqui com o seu carro ou uma moto que seja. Então o trânsito aqui foi colocado mão única para poder estacionar carro de um lado e do outro. Então já prevendo que aqui além do adensamento, né, da quantidade de pessoas que iriam morar aqui e das pessoas que viriam aqui estar. Entendo que hoje já com a região toda verticalizada, quer dizer, todos os últimos prédios aqui já estão sendo entregues, alguns ainda esse ano, e o parque em si, que já é muito ocupado, então temos praticamente 2 pistas ocupadas só por carros estacionados. Sim. Então há quem fale em aumentar uma pista, só que não podendo reduzir a calçada, reduziria o parque, todas as adjacências dele. Você concorda com isso? Acha uma ideia absurda? Eu acho uma ideia absurda. Para cá não tem solução, André. Quanto mais carros você colocar na rua, quanto mais você abrir caminhos e aumentar as vias, mais carro vai ter. O que de fato melhoraria é um conjunto de fatores, que é o transporte público de qualidade, que funcione, né? Você ter alternativas de transporte, de locomoção, como as ciclovias, as ciclofaixas, né? E como a cidade é dinâmica, à medida que ela vai crescendo, o planejamento da cidade, as ações de política da cidade, elas também tinham que acompanhar esse crescimento, mas não acompanham. Então, eu sempre falo uma coisa que é polêmica, muita gente não vai concordar comigo, mas para carro não tem solução. Quanto mais você abrir vias, mais carros vão existir. Então aumentar as faixas, fazer um túnel... Claro que existem obras de infraestrutura do sistema viário que melhorariam demais. Eu acho que tem que passar por... É um conjunto, como eu te disse, é um conjunto de ações. Não é só a questão de aumentar a caixa de via, né? Ele tem que vir amarrado com uma série de outras ações. Eu me lembro de estar em Londres e visitar o sistema de engenharia de tráfego, que era um negócio maluco, todos os faróis, eles todos com um monitor de frequência e comandados por pessoas que estudaram muito para estar ali comandando para o trânsito fluir, né? Mas lá também tem a questão do transporte público muito forte. Então, mas as faixas, por exemplo, exclusivas de ônibus, lá de táxi em Londres, elas também são monitoradas por esses mesmos engenheiros. Então, a coisa flui lá. E eu falei, gente, e é um sistema que não era complicado de se implantar aqui, né? E então é uma série de fatores mesmo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que moram fora, que não vão ter carro nunca na vida, porque o sistema de transporte público funciona. Eu morei muitos anos em São Paulo, estou em São Paulo. São Paulo ainda é um caos, ainda assim é um caos. É o caos, o trânsito. Mas, se eu te contar que eu morei e usava pouquíssimo carro, porque eu ia trabalhar de metrô, durante a faculdade, eu ia para a faculdade, era uma linha exclusiva de ônibus, rapidinho, mais rápido que carro. Então, eu tenho uma irmã que mora lá que não pensa em comprar carro nunca. Ela falou, por enquanto que eu puder usar, é mais rápido para mim, é mais fácil, mais prático, né? Então, é uma série de fatores. Eu não digo que seja só, existe um ou dois fatores. É uma série, um conjunto, né? Já me perguntaram sobre a questão da 136. Eu vivo isso todo dia, a 136. Né? Se eu resolver sair entre 6 e 7 da noite, que não faço isso quase nunca, eu fico mais tempo tentando entrar na 136 do que qualquer outra coisa.
E já perguntaram para mim, o que você acha de tirar o canteiro central da 76? Eu acho uma loucura, né? A cidade já está muito impermeável. Você já tirar uma faixa dessa... Vamos ver o que aconteceu com 85. 85 está pior do que estava antes, depois desse remanejamento. Então eu acho que tem outras coisas que podem ser discutidas em relação principalmente a trânsito e fluxo aqui em Goiânia. Yara, uma das perguntas que eu gostaria de fazer também é se você pudesse continuar esse projeto especificamente no trecho até a Avenida A, o que você priorizaria? Entendeu? Quer dizer, como seria o parque mais ou menos como está, só que maior, ou teria algo novo que você não teve oportunidade de fazer, que usaria esse novo espaço? Como você aproveitaria esse espaço? Esse espaço dessa área remanescente, que eu acho que é uma ocupação irregular, ela é muito estreita. Ela não tem nem a largura da APP municipal, por exemplo, distância municipal, né, que aqui em Goiânia é de 50 e 100 metros. Ela não tem essa distância. Então, essa área era para ser de preservação, de recomposição da mata ciliar. Praticamente quase toda. Mas você não pode recompor essa mata, que é uma área desse tamanho, se você não der uso para essa área ela não se mantém, as pessoas não se apropriam disso. Para isso, nós teríamos que fazer um estudo de como é que essa área está, né, de como que seria a recuperação dessa área, seria capaz, por exemplo, das pessoas poderem ter contato com essa água, porque se as curvas de nível continuarem como ela é aqui dentro dessa área de parque já implantada, talvez nós pudéssemos colocar as pessoas em contato com a água, né? Não o uso de algum tipo de esporte, nada, mas que as pessoas pudessem conhecer os seus córregos, esse principalmente que tem uma dinâmica um pouco mais calma. Isso seria impossível no Parque Cascavel, por exemplo. Cascavel é o curso d'água mais conturbado, mais violento de Goiânia. Seria impossível a gente colocar as pessoas em contato com o córrego Cascavel, né? Ainda mais nesses períodos mais problemáticos. Mas talvez no córrego Sumidouro, que é essa nascente, né, daqui do Parque Flamboyant, talvez nós pudéssemos fazer isso, mas isso tudo dependeria de um estudo. Ele tem que ter um estudo de ocupação do que é. Eu teria que verificar como é que está o estado desse curso d'água hoje. Aqui tem uma ocupação irregular, que é a Vila Lobó aqui perto, então como é que seria essa dinâmica desse bairro, dessa área. Então ele tem que ter um estudo bem específico, né? Eu não poderia falar agora assim, aleatoriamente, o que ele poderia ser, porque eu não fiz o estudo para ele. Entendi. Essa Vila Lobó, curiosidade, foi toda regularizada já. A gente foi na prefeitura verificar exatamente isso. Já está tudo regular. Então, para desapropriar agora vai se complicar. Seria um custo, mas eu acredito que seria possível. Não, pode ser desapropriado. Você sabe que, por exemplo, eu já fiz algumas intervenções em áreas de ocupação regular ou de loteamentos novos de relocação, por exemplo. Tem pessoas que estão na área de APP e aí a prefeitura reloca e faz um novo loteamento para a recolocação dessas pessoas. E de bairros muito violentos, de bairros com índice de criminalidade grande, com tráfico de drogas. E à medida que a gente vai colocando um parque, a gente vai executando um parque desse, as pessoas vão mudando a dinâmica de vida delas. Eu me lembro claramente quando eu fiz o Parque Taquaral. Não sei se vocês já ouviram falar, lá no Goiânia Viva, que é um loteamento da prefeitura, fica na saída de Rio Verde, perto da Eternite. Eu não tinha coragem de andar no parque sozinha sem polícia, primeiro. Lá a área era um ponto de boca de fumo, de desmanche de carro, e era um cemitério ali, um cemitério clandestino. E eu me lembro quando eu fui fazer o estudo dessa área, nós somos ameaçados de morte e uma série de outras coisas. E à medida que nós fomos desenvolvendo o projeto, a obra foi começando em si, os donos das casas, que eram todas aquelas casinhas iguais, e as casas muito desleixadas, né? Assim, as pessoas estavam assim, tendo moravam em frente a um lugar de perigo constante, né?
as pessoas foram mudando as fachadas das casas, mudando calçada, plantando árvore. Eu me lembro de adolescentes muito novinhas perguntando para mim: você vai fazer um vaca brava aqui pra gente? Eu falei: não, eu vou fazer um vaca brava para vocês. Porque qual que era a ideia? De você também, não é só porque é periferia, você fazer um trabalho com uma menor qualidade ou com materiais que fossem diferentes dos parques que a gente tem em regiões mais nobres. Então, esses parques que foram desenvolvidos na periferia de Goiânia nessa época, todos eles têm os mesmos materiais que nós utilizamos no Parque Flamboyant. Mesmo tipo de brinquedo, mesmo tipo de iluminação, de piso. Isso traz um orgulho tão grande para as pessoas que moram lá, que às vezes nós não imaginamos. Então, me lembro que as meninas começaram a comprar roupa de ginástica. E aí eu acabo criando um laço, né, assim, afetivo com as pessoas que moram aqui. Esse Flamboyant, eu ia falar, até eu esqueci, tinha um casal de senhores que moravam numa chácara, que criava galinha. Aí ele falou assim: não, minha filha, eu não vou sair daqui não. Eu falei: por que o senhor não vai, seu João? O senhor não vai sair daqui? Não, se eles pagarem 300 mil, eu vou. Valia 50 mil. Quando ele... valia 50 mil o terreno dele. Ele não vendeu por 300 mil. Ele falou: tô indo embora com a minha velha no interior, não volto nunca mais nessa cidade. 300 mil ele recebeu pouco, né? Porque teve gente que recebeu um apartamento de 1 milhão, né? Então, assim... Você apostou, E eu acabo vendo essa dinâmica, as pessoas mudando e as meninas comprando roupa de ginástica para caminhar ali. E aí, nesse parque especificamente, já existia um campinho de futebol e as pessoas jogavam futebol ali. Eu não podia tirar isso deles naquele momento, porque era um bairro super carente. Então, o que eu fiz? Foi colocar tela, melhorar o campo de futebol, colocar refletor. Então, era refletor de campo profissional, num lugar que estava esquecido, né? As pessoas nem sabem o que é Goiânia Viva. E aí nós fizemos um vaca brava para eles. E era assim, passava a noite, eu me lembro assim, passava a noite, o pessoal da construção falava assim: eu não aguento mais perder martelo, perder equipamento, porque o pessoal roubava. E aí eu fui vendo que tinha calçadas com o paver que era para ser implantado no parque. As pessoas pegavam o paver e colocavam na sua calçada de madrugada. Caralho, assim, né? Mas assim, deu um trabalho muito grande para a construtora e para a guarda, que teve que ficar lá de plantão. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui perdendo medo de ficar ali, porque a dinâmica foi mudando mesmo. E eu tinha até, um dia eu cheguei lá, tinha um corpo pegando fogo no meio da mata. Corpo? Assassinarem, botar fogo, a gente teve que ficar com a polícia. Mas foi mudando. Hoje, se você for lá, aquela região, que é do Parque Oeste Industrial e aquela região toda, eles vão com van para ter campeonato de futebol no seu bairro, entendeu? Eles têm um vaca brava para eles agora. O parque está impecável, mais bem cuidado que esse. Eles têm a associação do parque. Então, é uma coisa que para mim, se eu te falar que eu vou quando eu posso, eu vou nessas inaugurações dessas áreas que eu trabalho. E nesse dia, eu não quero falar com ninguém. Eu quero só sentar e observar se um banco que eu coloquei em um determinado local, as pessoas estão usando, estão tendo a vista que eu gostaria que elas tivessem. Se aquele lugar, aquele parque infantil, com aquela árvore que eu coloquei ali, se as pessoas estão interagindo com aquele lugar de acordo com o que eu tivesse. Isso me emociona demais, porque às vezes você faz alguma coisa e vê que a pessoa não utilizou de acordo com o que você pensa. Agora, uma coisa é você fazer um projeto e conversar com a família. André, o que você gosta? Você quer como? Como é que você quer a sua casa? E você investiga a vida da pessoa inteira. Outra coisa é você fazer um trabalho num lugar que você não tem jeito de entrevistar a cidade inteira e agradar uma população inteira. Então você tem que ter a sensibilidade e o trabalho de pesquisa para tentar entender como é que as pessoas vão utilizar isso aqui da melhor forma possível. Então, para mim, eu não posso nem falar de trabalhar com projetos de grande escala para mim e ver as coisas acontecendo. Eu não tenho nem um retorno. Lógico que a gente também pensa no retorno financeiro, mas para mim esse retorno de funcionar, de você transformar a vida de muitas pessoas e de uma cidade para melhor, aumentar a qualidade de vida,
para mim é impagável mesmo. Até hoje, muitas pessoas assim, que não conhecem o que o Parque Flamboyant se tornou, que só lembram ele de 98, não tiveram curiosidade ainda de ver ele depois, né? Foi inaugurado aqui, foi 2006. 2006, né? Em 2003 estavam transmitindo aí um projeto. E que hoje, se você levar lá, a pessoa, não, Parque Flamboyant, Jardim Goiás, lá é só mato, criminalidade. E a pessoa entra no parque e não sabe mais onde ela está. Acredito, não acompanhou essa transformação, né? E se assusta mesmo, né? Mas de uma forma positiva. O que esse parque se tornou. Tem muitas outras áreas que teve um impacto muito grande, mas que em bairros mais distantes, mais afastados, com áreas mais carentes, e que a gente não imagina, né, nunca nem ouviu falar, só ouviu falar do Parque Boa Vista, por exemplo. O Parque Boa Vista por longe, né? O Taquaral, que foi assim, um parque que eu tenho uma lembrança muito boa. Dentro tem bairros mais novos, tipo do Jaó, o Parque Beija-Flor, o Liberdade, são parques menores, mas também tiveram impacto na população de lá. Então, para mim é muito gratificante. Essas melhorias parece que elas são assim contagiantes, né? Igual você falou desse parque. Traz uma melhoria para a população e parece que contagia todo mundo. Cuida toda a rotina da região. Eu fui tirando foto, assim, né? Eu faço toda a parte de documentação fotográfica. Sim. E aí você não acredita. Mudança, né? Mas é impressionante. E é impressionante na postura das pessoas. Esses parques que a gente, antes da pista estar pronta, o pessoal passa o trator, o pessoal caminha na terra. Eu tenho fotos, eu digo lá na AMPA, vocês devem ter tido fotos aqui do pessoal caminhando na terra aqui. Entendeu? Atrapalhava lá, o pessoal tampa de tapume, eu falei, não, vamos tampar de tapume não. As pessoas têm que acompanhar o que estão se fazendo ali na frente da sua casa ou no seu bairro, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Eu não quero que elas tenham um choque, nossa, virou isso. Não, elas têm que acompanhar. Da mesma forma que eu acompanhei, quero que elas perguntem, eu quero que elas entendam, que elas opinem, né, mesmo que seja tardiamente, mas isso é importante para... Maravilha. E uma curiosidade, se o orçamento não fosse problema, quer dizer, você tivesse ali qualquer verba possível aprovada, teria alguma coisa assim que você gostaria que fosse feita, ou, tanto na época, ou implementada hoje? Eu melhoraria iluminação, colocaria uma equipe, foi feita uma sede administrativa, né? E a sede administrativa como sala para guarda de ferramentas e outros itens mais. A fonte era para ser diferente, a fonte era para ser interativa, era para ser uma fonte com outro aspecto, só que fonte é uma coisa cara demais, assim, fora do orçamento completamente, mas eu colocaria uma fonte porque ela atrai um público noturno, né, que nós gostaríamos que estivesse no parque. Então a fonte junto com a iluminação, parte da recomposição florística também foi cortada na época porque por conta de espécies, quando a gente implanta um parque desse público, por exemplo, precisa de serem mantidas, né? Mas eu colocaria um sistema de irrigação também e teria uma equipe de manutenção do parque, porque tem uso, né? O uso é constante, as coisas elas têm que ser reparadas periodicamente. Periodicamente isso. Então eu faria, essas seriam as minhas principais intervenções. Maravilha. Bom, Yara, para finalizar então, queremos novamente te agradecer pelo tempo que você cedeu aqui nessa entrevista. Tenho certeza que toda a turma do Sharp, o próprio Sharp inclusive é muito grato. Inclusive ele estava pedindo para depois que vocês tomarem um café, colocar a conversa em dia. Meu espetinho lá na frente da área 3, que a gente ia, toda quarta. Pois é. E também elogiar você como profissional, que para muitos de nós você é um exemplo, e não só na área de agricultura, mas como de ética profissional, de resultado, reconhecimento no mercado. E a gente queria pedir para você assim, um conselho para quem está se formando nos próximos anos, tanto em arquitetura, engenharia civil, mas todas as áreas relacionadas, que você pudesse, assim, algo que você diria que te ajudou muito, entendeu? Que naquele momento você acha que foi um conselho fundamental, ou
Claro que é todo um conjunto de fatores, mas só uma mensagem para finalizar o nosso vídeo. Olha, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, você tem que ser ético em tudo que você faz, né? Com a sua equipe de trabalho, com os seus clientes, com as pessoas que que te ajudam no seu dia a dia. Eu digo assim, de qualquer pessoa, desde a secretária que atende o telefone para mim, até o meu cliente que tem mais dinheiro, né? Então você tem que ter respeito por essas pessoas, e é assim que você constrói e solidifica o seu contato com essas pessoas, né? Muitas vezes a gente desenvolve alguns projetos e as pessoas vão se lembrar de você não só pelo trabalho bem feito que você fez, mas com a forma com que você conduziu o trabalho, porque são trabalhos, qualquer profissão tem os seus desgastes, e qualquer projeto, qualquer um que seja, ele tem seus desgastes emocionais com o cliente, com a sua equipe, e se você não tiver esse respeito com o outro, muito dificilmente esse projeto vai ter um desfecho tão feliz como a gente tem em muitos projetos. E você também saber identificar o potencial com quem você trabalha. Isso é importante demais. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho com pessoas que têm diferentes características, assim como eu sou diferente de você. Cada pessoa tem uma característica diferente, você não tem como ter uma equipe que te atenda, essa pessoa te atende 100% que você quer. Então você tem que explorar o melhor dessa pessoa e fazer com que essa pessoa reconheça que ela tem de bom, reconheça também que ela tem de deficiência, para você poder encaixar as pessoas na hora certa, no momento certo, dentro do processo inteiro, como é um projeto desses, né? Então, eu costumo dizer que eu nunca trabalho sozinha. Por mais que muitos projetos eu faça a concepção dele sozinha, pesquisa, eu tenho uma equipe por trás, tudo, que cuida de mim, desde a hora que eu chego aqui, que é uma manobrista, até a hora que eu vou apresentar, vou para uma reunião, né? Então eu dependo muito de muitas pessoas, né? E estudar. A gente acha que vai sair da faculdade, vai estudar menos, a gente estuda mais, porque você começa a focar no que você tem de trabalho, né? Então, eu leio muito, eu compro muito, eu gasto muito dinheiro com livros e tento, desde a época da faculdade, quebrada, eu era estagiária, quebrada, juntava dinheiro porque eu precisava viajar para ver coisas que eu só vi em livros ou que os professores me falavam, que fosse numa cidade vizinha ou que fosse para a Europa. Eu juntava meu dinheiro de estagiária para tentar conhecer coisas que eu admirava, profissionais que eu admiro, coisas que eu só vi no livro. Então, se você me falar assim, quantas viagens você já fez na sua vida, eu não sei nem contar, porque desde que eu era estagiária, que eu ganhava um salário mínimo, eu juntava meu dinheirinho, viajava, juntava meu dinheiro, viajava. Então, você ter esse desejo e essa vontade de estudar e de conhecer coisas que outros profissionais que você admira fazem, e coisas que deram certo em outros lugares e coisas também que não deram certo, é muito importante. Pelo menos para mim é importante, né? E as coisas vão acontecendo e a gente vai amadurecendo, vai mudando, né? Mas eu digo que eu acho que é isso, né? Assim, eu estudei aqui em Goiânia, eu eu já trabalhava lá em São Paulo e tive que vir para Goiânia e começar do zero aqui, né? Comecei do nada, sem conhecer nenhum arquiteto aqui, sem conhecer mercado, e aí foram as oportunidades que foram aparecendo e ela não bate duas vezes na sua porta, não bate, então cada oportunidade que você tem de crescer sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem ofender ninguém, nem tirar o mercado de ninguém, porque eu acho que tem mercado para todo mundo, tem mercado para todo mundo. O pessoal fala, não, mas tem arquiteto demais, mas tem o seu cantinho, tem o seu lugar ao sol, basta você
e ir atrás do que você quer, que você deseja, sem passar por cima de ninguém. Ainda mais Goiânia, que é um ovo. Você precisa de ajuda de todo mundo, você vai se esbarrar. Eu vou esbarrar com você depois que você se formar em alguma reunião, tenho certeza que eu entro aqui, às vezes eu vejo aluno aqui, né, que vai trabalhar comigo, ou ele vai prestar um serviço para mim, ou eu vou prestar um serviço para ele. Então, é isso, é ter respeito pelo outro, pela sua profissão. Isso. Maravilha, em nome de todos nós eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado, Liara. Olha, Chábio, pode trazer seus alunos, se você quiser, eu vou até a universidade quando você precisar. E obrigada por vocês terem vindo, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? E aqui o escritório está aberto, sempre que vocês precisarem, já sabe o caminho, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Obrigada.